Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, nós vamos fazer uma correção, às vezes oral, às vezes escrita, conforme for dando aqui, da atividade do livro Trilhas de Aprendizagem do quarto ano, nas páginas 43, 44 e 45, na disciplina de língua portuguesa. Vamos lá, então? Então, nós estamos estudando o texto de um grande escritor brasileiro, Machado de Assis, que tem obras maravilhosas, pesquise um pouquinho sobre ele na internet, e o texto chama-se Um Apólogo. E a gente já descobriu que essa palavra apólogo é um texto que conta uma história onde as personagens são objetos que têm vida, que falam e que nos ensinam uma lição de sabedoria. Partindo daí, nós vamos fazer a correção oral da alternativa B. Qual é a lição que nós podemos aprender com este apólogo? Explique com suas palavras. Então, o texto do Machado de Assis, esse texto, Um Apólogo, ele nos ensina principalmente duas lições, né, de sabedoria. A primeira lição é que a gente observa, né, que a agulha era muito metida, né? Ela se achava, ela era impertinente, que é a palavra, né, que mais assim, mais culta para a gente falar que uma pessoa é metida. E ela vai durante o texto fazendo pouco do novelo de linha, dizendo que ela que era importante, que ela que fazia o trabalho, ela que furava, que era ela que a mão da costureira segurava entre os dedos. E no final da história, quem é que fez realmente parte do vestido da baronesa e pôde ir ao baile foi a linha, e não a agulha. Então, ela nos dá uma lição que nós devemos ser mais humildes, menos arrogantes, menos impertinentes, né? E tem uma outra lição que também fica nesse texto, que é a questão de nós fazermos todo o nosso trabalho, uma dedicação total, para que os outros se aproveitem e usem do nosso trabalho. Porque no final da história aparece a agulha, aparece, quer dizer, o alfinete, e ele fala para a agulha que ele não fica abrindo caminho para ninguém passar, né? Então, a gente tem duas lições de sabedoria, né? Que é a questão de sermos mais humildes, de sermos menos impertinentes, menos metidos. E tem a lição também de não deixar que os outros se aproveitem do nosso trabalho. Então, essas são as duas principais, mas você pode ter aprendido uma outra lição. Esse tipo de texto, assim como a fábula, né, e o apólogo, ele é legal porque existe uma leitura muito nossa do texto. Então, a resposta que você colocou aqui, se você soube justificá-la, ela estará correta. Por isso, eu não vou escrever, porque nós, professoras, vamos ler a resposta de cada aluno e a gente vai avaliar se aquilo que ele escreveu ali tira do texto essa lição de sabedoria, ok? O exercício C. Quem são os personagens desta história? Então, os personagens principais estão aqui, né? É a linha, o novelo de linha aqui, e aqui a agulha. Nós também temos um personagem muito importante nessa história, que é o alfinete, que são os personagens principais. E os personagens secundários têm a costureira e a baronesa. Então, seriam quais personagens, né? A agulha, vamos ver se eu consigo. É muito difícil escrever com essa canetinha. Vamos lá. Agulha, vírgula. A linha. E o alfinete. São os principais. E a gente tem também aqui a baronesa. A baronesa.
e a costureira. Ficou bem ruim, né, a letrinha? Eu gostaria que eu conseguisse escrever tudo para vocês, mas eu ainda não encontrei um aplicativo que escreva melhor, né, que tem esses recursos. Então, essa é a resposta da letra C. Na letra D, vocês tinham que dar características, isto é, adjetivos, tanto para agulha como para o novelo de linha. Então, e a gente pediu para que vocês fizessem uma característica física e uma característica psicológica. E essa resposta também é pessoal, então nós vamos ler e corrigindo de vocês. Então, características físicas da agulha, fina, característica psicológica, convencida, snob, impertinente. Então, a gente vai ler o que você escreveu. O novelo, você pode ter colocado redondo, vermelho, briguento, sábio. Aí é com vocês. Isso nós vamos corrigir um por um, tá bom? Letra E. Vocês tinham que reler o texto e grifar todos os verbos de dizer, que são aqueles verbos são palavras que expressam ação, que vem antes, né, da fala da personagem. Eu falei na explicação antes, mas o verbo de dizer, lembra da nossa aula anterior? Ele pode vir antes da fala da personagem, ele pode vir no meio da fala da personagem, e ele pode vir depois da fala da personagem, lembram lá? Então, estou corrigindo aqui algo que eu falei na explicação, falei que só vem antes, mas não, ele pode vir no meio e no final, tá? Então, vamos voltar lá para o texto, e os verbos de dizer, vocês tinham que encontrar. Então, olha o primeiro aqui, ó. Eu acho que eu não consigo ativá-la mais depois que eu a desativo. Então, vamos aqui marcar com o mouse mesmo. Era uma vez uma agulha que disse, ó aqui o verbo de dizer, né? Disse. Então, disse. Aí a gente vai lendo, é o verbo que está antecedendo a fala da personagem, que é a agulha falando com o novelo de linha, e aqui a gente vê o discurso direto. Então, a agulha fala, a linha responde, a agulha fala, a linha responde, e aqui até o narrador, ele fica meio de canto aqui, né? Então, nós temos todas as falas diretas, aqui nós não temos mais nenhum verbo de dizer, né? Vamos descendo, olha só, aqui todo o discurso direto dessas duas personagens, e aí chega a costureira, né? Ela começa a fazer o seu trabalho, e olha aqui outro verbo de dizer, e dizia a agulha. Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Então, agora, a agulha de novo falando. Olha aqui, ó. Esse aqui é um verbo de dizer. Depois, o narrador vai contando pra gente os conflitos desta história. A história vai prosseguindo, até que chega aqui, olha aqui, outro verbo de dizer. Perguntou-lhe. Deixa aqui, só perguntou-lhe. Pronto. E aí é a revanche, né? E aqui é o clímax da história, que nem nós estudamos, que a história ela tem a apresentação, que apresenta o tempo, que apresenta o lugar, os personagens principais, aí vem vindo os conflitos, chega uma hora que a gente tem o clímax, que é o ponto principal da história, é essa aqui, quando a Linha fala para a agulha, e agora quem vai na festa? Costurada no vestido da baronesa sou eu e não você, né? E aqui o verbo de dizer, aqui outro verbo de dizer, aqui no desfecho da história, né? Que quem fala aqui é o alfinete, né? Ele murmura, ele fala, pobre da agulha, anda, aprende, tola, cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Então, aqui o verbo de dizer. Então, vocês viram que a história é grande, mas não tinha muitos verbos de dizer, né? Então, a gente tem essa marcação dos verbos de dizer, né? Pronto. Vocês vão anotar, pelo jeito, só um murmurou, vamos retomar? Perguntou-lhe, dizia
E lá em cima, então, 4 verbos de dizer. E vocês vão ter copiado esses 4 verbos de dizer aqui, ok? Tá? Aqui, na letra E. Na letra F, a gente vai ter que fazer uma correção oral, porque não consigo escrever tudo isso com a nossa amiguinha canetinha, tá bom? Então, vocês tinham que modificar, tá? O verbo de dizer. Então, esse verbo de dizer aqui, ó, disse, eu posso mudá-lo por qual outro verbo? Qual verbo, né? Era uma vez uma agulha que falou. Né? Então, a gente vai trocar esse disse por falou. Aqui. E a agulha dizia, essa palavra dizia. Eu posso modificar qual outro verbo de dizer vai ter o mesmo significado? E falava a agulha. A gente mantém o tempo verbal, tá bom? Falava a agulha. Então, a gente vai usar, de vez do verbo dizer, o verbo falar. Aqui disse, está no tempo passado, que disse, que falou a um novelo de linha. E aqui dizia, falava, ok? E aqui o terceiro verbo de dizer, olha só, murmurou. Quais outros verbos de dizer têm o mesmo significado de murmurou? Sussurrou, cochichou. E aí, se vocês tiverem mais uma ideia, coloca lá que na hora da correção a gente vai considerar também, tá bom? E por último, vocês tinham que transformar o discurso direto, que está aqui com a fala da personagem, em um discurso indireto. O que acontece? A personagem não vai falar. Quem vai falar por ela é o narrador. Então, era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está você com este ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, vocês tinham que transcrever para cá, tirando a fala direta da personagem. E aí vai ficar só a fala do narrador. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha que ela estava toda cheia de si, que ela estava toda enrolada e que ela estava fingindo que valia alguma coisa neste mundo. Então, existem várias formas de vocês colocar isso no discurso indireto, porque, na verdade, agora quem é o narrador é você. Então, você vai escrever o que a agulha falou de forma indireta. O que ela falou para a linha? Então, era uma vez uma agulha que desafiou e provocou um novelo de linha, dizendo que o novelo de linha era todo enrolado, que ele era todo cheio de si, que ele achava que ele valia alguma coisa, ok? Na letra G também nós temos esse segundo discurso direto. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, umidinha eles, furando abaixo e acima. Então, passando para o discurso indireto, esse travessão some, e quem fala é o narrador. Então, e a agulha foi dizendo para a linha. E aí você continua, e a agulha foi dizendo para a linha, provocando, perguntando se ela ainda teimava no que ela tinha dito antes, que a costureira só se importava com ela, a agulha, porque quem ia no meio dos dedos da costureira era a agulha e não a linha. Pronto. O narrador que expressa a fala da personagem, certo? Então, fica uma correção mais oral, a gente não tem muito como escrever aqui, mas nós vamos considerar as respostas de vocês, que vocês enviarem nas nossas atividades, e assim, o importante é, você colocou a tua resposta, você justificou, você se ateve ao ponto principal da pergunta, tá bom? Então, vou ficando por aqui, façam a correção com capricho, anotem lá, escrevam, correção feita com a professora, põe a data na página do dia que você fez a lição, coloca ali certinho, ou um visto, porque como essas lições são muito de opiniões pessoais, a gama de respostas que podem estar certas é muito grande, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo, e até o nosso próximo vídeo, tá bom, criançada?